Conta pra mim, você sabe qual foi a primeira mulher presidente da Câmara dos Deputados? Não, você não sabe porque não tem. E no Senado? Não vale dizer Simone Tebet, porque ela até que fez história lá em 2021, mas foi como a primeira mulher candidata, entendeu? Candidata. À presidência do Senado. Ou seja, até 2021, no Brasil, a gente nunca tinha tido uma mulher candidata à presidência do Senado. Peguei aqui 2 exemplos, 2 dados simples da gente ir atrás e que ilustram ali rapidinho como que os espaços de poder no Brasil são quase absolutamente masculinos. Pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês um artigo chamado Conquistar uma cadeira não basta. As várias faces da subrepresentação política das mulheres no Congresso Nacional após a Constituição de 1988. Esse artigo foi escrito pela Ana Regina Vilar Pérez Amaral, pelo Marcos Vinícius Kevitarese Alves, que são pesquisadores do programa de pós-graduação do Centro de Formação da Câmara dos Deputados, e eles escreveram junto com a Simone Maria Machado Bonfim, que é consultora legislativa aposentada da Câmara dos Deputados. O link para acessar esse trabalho você encontra aqui na descrição do episódio. E os autores começam esse artigo explicando que as mulheres são maioria da população e do eleitorado no mundo todo, mas nos parlamentos democráticos elas ocupam 26,9% das cadeiras, segundo a Interparliamentary Union, que a partir de agora eu vou chamar de IPU. E esses dados são de 2024 globalmente. Na América Latina, isso aí até que melhorou bastante desde 2010, chegando numa média de 35,2% de representação feminina em 2024, isso inclusive ultrapassando a média europeia de 31,8%. E alguns países se destacam nisso aí, né? Em Cuba, por exemplo, a gente tem 55,7% do parlamento composto por mulheres. Na Nicarágua, esse número é de 53,9%, no México, 50%, na Costa Rica, 49,1%, na Bolívia, 46,2%, no Equador, 43,1%, na Argentina, 42,4%. E no Brasil, 15% em 2018, 18% em 2022, ou seja, a gente está bem atrás nesse rolê aí. Quando a gente olha para a história do Brasil, a gente vai ver que o voto feminino ele veio por decreto em 1932 e entrou na Constituição em 1934. Só que tem uma questão. As mulheres casadas não eram obrigadas a votar, o que na real atrapalhava a participação delas na política efetivamente. E isso só mudou em 1965. E se a gente for falar de mulheres eleitas, o rolê foi engateando ali meio devagarinho. Entre 1950 e 1974, geralmente só 1 ou 2 mulheres conseguiram se eleger a cada pleito. Até 1986, só 26 mulheres tinham sido eleitas deputadas federais, o que representa 5% das cadeiras disputadas. Hoje, o Brasil está na posição 135 no ranking da IPU, que classifica os países pelo percentual de mulheres nos parlamentos. E esse número ruim, essa posição tão atrás, isso não é só por causa do número baixo de deputadas eleitas. Isso também tem a ver com problemas estruturais, por exemplo, o descumprimento de cotas de gênero, a falta de dinheiro para candidaturas femininas e o fato de que as mulheres ficam de fora dos cargos importantes de coordenação, como lideranças de partido e presidência de comissões. Então, o que a gente percebe olhando para tudo isso? Bom, a gente percebe que, no histórico brasileiro, a representação feminina no legislativo vem crescendo, mesmo que devagarinho. E a gente também percebe que isso é uma tendência global e que, na real, a gente está, no Brasil, crescendo muito menos do que o resto do mundo
e também menos do que os nossos vizinhos. Então, o objetivo do artigo é investigar a representação feminina no parlamento brasileiro para além do número de mulheres eleitas, dando uma perspectiva mais clara de quais são os problemas que a gente precisa resolver para avançar nesse assunto. E para fazer isso, o texto discute a representação política pela ótica de gênero através de 4 dimensões: a formal, a descritiva, a simbólica e a substantiva. Mas o que significa isso tudo, né? Vem comigo que eu vou te explicar. A dimensão formal tem a ver com as regras do jogo, incluindo como alguém vira representante e como pode ser cobrado. Por exemplo, as regras eleitorais que a gente tem e a possibilidade de não reeleger um representante que não fez um bom trabalho. Ou seja, representação do ponto de vista formal significa que eu posso escolher o meu representante e se eu achar que ele não fez um bom trabalho, eu posso responsabilizar esse representante por isso. Eu posso, por exemplo, não votar mais nele. Então eu sou capaz de autorizar, elegendo, e responsabilizar, não votando mais, aquele representante, né? Na questão da representação feminina, então, a dimensão formal está ligada à participação no processo eleitoral. Muito bem. Já a dimensão descritiva, ela foca em quem é o representante e para quem ele fala, mantendo em mente que o parlamento deve ser um espelho da sociedade. Então aqui o que importa é que no parlamento tenha uma distribuição de homens e mulheres parecida com a que a gente vê na sociedade, garantindo, pelo menos em teoria, né, que dentro do parlamento vai existir uma reprodução do comportamento da sociedade, ok? Dimensão simbólica. É sobre o significado que o representante tem para os seus representados, mais ou menos do mesmo jeito que uma bandeira representa um país. Ou seja, as mulheres vendo outras mulheres ocupando esses espaços de poder vão se sentir representadas, né? Elas vão simbolizar as mulheres em si. Então aqui não muda muito o que é a dimensão simbólica como um todo e com o que é a dimensão simbólica do ponto de vista da representação pela ótica de gênero. Já a dimensão substantiva, ela avalia como os representantes agem de acordo com o interesse dos seus representados. Então, do ponto de vista da representação feminina, a dimensão substantiva tem a ver com se as mulheres eleitas apresentam projetos de lei a favor de pautas consideradas prioritárias pelo eleitorado feminino. E aqui tudo fica bem mais complicado, né? Porque as mulheres, elas não são um grupo uniforme com interesses completamente iguais. Pode existir ali, né, alguma convergência e tudo, mas muitas vezes as diferenças de renda, raça, orientação sexual, por exemplo, tudo isso pode gerar conflito. Então, considerando essas 4 dimensões, né, a dimensão formal, a dimensão descritiva, a dimensão simbólica e a dimensão substantiva, a gente vai olhar para 3 aspectos da representação feminina no Congresso Nacional: a composição do parlamento, a produção legislativa e a ocupação dos espaços de poder. Então vamos dar uma olhada nos critérios que os autores usaram para fazer essa análise. Na composição do parlamento, o indicador proposto é a proporção de cadeiras ocupadas por mulheres nas casas legislativas. Ou seja, considerando o número total de parlamentares, qual é o número de mulheres eleitas e como esses números foram evoluindo ao longo do tempo. Na produção legislativa, são propostos 3 indicadores. Número 1, a proporção de proposições apresentadas por mulheres que viraram lei. Número 2, a quantidade de proposições relevantes de autoria feminina que viraram lei. E número 3, a quantidade de proposições relevantes sobre pautas femininas propostas por mulheres e que viraram lei. Quanto à ocupação de espaços de poder no parlamento, os indicadores propostos são: número 1, existência de órgão específico para a defesa dos interesses das mulheres. Número 2, proporção de espaços de poder ocupado por mulheres. E número 3, quantidade de espaços de poder ocupados por mulheres. O método considera, então, que o aumento do número de parlamentares mulheres deve se refletir em posições de liderança para que exista uma representatividade real. Ou seja, conforme cresce o número de parlamentares mulheres no Congresso,
tem que também crescer o número de deputadas e senadoras ocupando os espaços de poder, como as lideranças das comissões, as lideranças das bancadas e também as presidências das casas. Então vamos começar pela composição do parlamento. A evolução da participação feminina no Congresso Nacional entre 1998 e 2018 mostra dois cenários diferentes entre a Câmara e o Senado. Na Câmara dos Deputados, a gente teve um crescimento contínuo. Então, de um total de candidatos que concorreram às eleições, a proporção de mulheres aumentou de 10,5% em 1998 para 32,2% em 2018. Em termos de mulheres eleitas, considerando o total de parlamentares, o percentual subiu de 5,7% para 15% no mesmo período. No Senado, a situação foi menos favorável. Nas eleições para 1/3 das cadeiras, que aconteceram ali entre 98, 2006 e 2014, a proporção de candidatas subiu de 14,1% para 20,7% e o número de eleitas saiu de 7,4% para 18,5%. E nas disputas por 2/3 das cadeiras, que aconteceu ali em 2002, 10 e 18, embora a proporção de candidatas tenha aumentado de 11,9% para 18,2%, a proporção de mulheres eleitas diminuiu de 14,8% para 13%. Só uma observação rápida. As eleições para o Senado brasileiro, elas são organizadas de um jeito que a cada 4 anos é renovado alternadamente 1/3, ou seja, 27 cadeiras, ou 2/3, 54 cadeiras. A gente tem um total de 81 senadores. Então, a finalidade dessa dinâmica é impedir uma renovação completa da casa de uma vez só, que poderia acabar sendo uma coisa muito abrupta. Então, desse jeito, pelo menos em teoria, você consegue conservar a estabilidade do Senado, por isso é que existiu essa divisão na descrição anterior. Muito bem. Voltando para o assunto, no caso da Câmara dos Deputados, esses números positivos que a gente mencionou agora há pouco, com certeza tem a ver com a implementação das cotas de candidaturas femininas, que começou com 20% em 1995 e foi ampliada para 30% em 1997. Ou seja, a partir de 1997, cada partido deveria ter pelo menos 30% de mulheres como candidatas em suas disputas. Mas isso vale só para as eleições proporcionais. Então vamos aqui abrir mais um parêntese. No sistema proporcional, as cadeiras são distribuídas de acordo com a votação total do partido ou da coligação, e os candidatos mais votados dentro desses grupos ocupam as vagas conquistadas. Ou seja, vamos supor que eu concorro a uma cadeira de deputado e que depois da apuração dos votos viram que o meu partido teve 10% dos votos totais. Isso quer dizer que meu partido tem direito a 10% das cadeiras da Câmara. E vamos supor também que o total de cadeiras disponíveis é 500, ou seja, 500 deputados eleitos. Então, meu partido vai ter direito a 50 cadeiras. E aí, o que meu partido vai fazer é ver quem foram os 50 primeiros colocados na eleição e distribuir essas cadeiras entre eles. Simplifiquei pra caramba aqui, fiz algumas suposições impossíveis, mas é mais ou menos assim que funciona na Câmara. Já no Senado, é usado o sistema majoritário, onde é eleito simplesmente o candidato mais votado para a vaga em disputa, sem considerar a votação do partido, ou seja, igual o que acontece para presidente. E essa diferença é super importante porque a lei de cotas só vale para as candidaturas do sistema proporcional, ou seja, para as eleições de cargos de vereador, deputado estadual, distrital e federal. As vagas para presidente, governador, senador e prefeito, elas são disputadas no sistema majoritário e, nesses casos, não existem cotas para a candidatura feminina. Muito bem. Como a lei de cotas aumentou também o total de vaga para candidaturas no geral e aumentou em 150%, o aumento real de candidatas mulheres acabou se diluindo ali no crescimento geral dos candidatos. E isso fez com que o impacto fosse limitado ali entre 1998 e 2006. E no Senado, onde as cotas nem sequer se aplicam, os números continuaram baixos mesmo. Uma coisa interessante que os dados mostram é que tinha menos candidaturas femininas consideradas aptas, quando em comparação com as masculinas, principalmente em 2010 e 2014. Então, bora lá explicar o que é uma candidatura apta. A candidatura apta
apta é aquela que passou por toda a burocracia dos tribunais eleitorais, cumprindo todos os requisitos legais. Isso inclui documentação completa, regularidade com a Justiça Eleitoral, registro formal do partido e também cumprimento de prazos legais. O fato da gente ter menos candidaturas femininas aptas mostra que os partidos deram menos suporte jurídico para as mulheres. Então, eles pareciam ali mais preocupados em só cumprir as cotas do que fazer essas candidaturas realmente dar certo. Em 2010, menos de 70% das candidaturas das mulheres foram aprovadas, enquanto quase 85% das masculinas passaram. Em 2014, continuou desigual. Um pouco mais de 75% das candidaturas femininas foram aprovadas contra mais de 85% das masculinas. O salto de deputadas eleitas em 2018, a gente saiu ali de 51 para 77 cadeiras ocupadas por mulheres, isso parece ter rolado por causa da decisão da Justiça em 2018, que determinou que pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha tinha que ir para candidaturas femininas. Então isso deixa claro como é importante ter dinheiro para fazer uma candidatura feminina dar certo. Falando agora em produção legislativa, se a gente olha para o período entre 2011 e 2019, dá para ver que das 308 proposições que viraram lei, cerca de 20,1% vieram de mulheres, o que é bem legal, né? Já que esse número é maior do que a proporção de mulheres no parlamento da época, né? A gente estava ali entre 8,8% e 15%, e a produção chegou a 20%. E os anos em que isso foi mais acentuado foram 2017, 29,1%, e 2015, 27,7%. Só para constar, a gente está falando aqui de quanto das propostas que viraram lei foram por iniciativa de mulheres. Importante repetir, porque quando a gente começa a jogar número assim, fica difícil de acompanhar, né? Então, repetindo, entre 2011 e 2019, 20,1% de todas as proposições que viraram lei foram por iniciativa de mulheres. Muito bem. E sobre a relevância da produção legislativa, e aqui, para definir o que é relevante, a gente está considerando aspectos como conteúdo da norma, repercussão na mídia, debate parlamentar, e isso tudo faz parte de um método, mas eu não vou me aprofundar tanto nesse método para não enroscar demais aqui a linha de raciocínio. E além de considerar esses aspectos, a gente só vai pôr na conta do que é relevante as propostas de emenda à Constituição e as leis complementares, ok? A partir disso, então, das 218 normas relevantes, 12,9 foram de autoria feminina. Das normas produzidas por mulheres, 89,5 foram classificadas como de alta ou média relevância, com apenas 10,5% de baixa relevância. Mas mesmo tendo mais deputadas eleitas em 2018, isso não significou que elas conseguiram aprovar mais leis relevantes. No primeiro ano depois das eleições de 2018, só 2 normas relevantes feitas por mulheres foram aprovadas, menos que as 3 aprovadas no primeiro ano depois de 2014 e 0 aprovadas no primeiro ano depois de 2010. E sobre as propostas específicas de interesse das mulheres, entre 2011 e 2019, das 73 proposições que viraram lei, só 24 eram sobre temas ligados às mulheres, 18 eram sobre questões sociais ou datas comemorativas e 6 sobre políticas públicas mais estruturais, como saúde, proteção contra a violência de gênero e participação nas eleições. Bom, no que diz respeito à ocupação de espaços de poder por mulheres no legislativo, os pesquisadores olharam para a presidência das casas legislativas e outros cargos da mesa diretora. A mesa diretora é composta por presidente, e presidente da Câmara e do Senado. Cada uma das casas tem 2 vice-presidentes e 4 secretários, ok? E eles olharam também para as lideranças e vice-lideranças dos partidos.
além das presidências de comissões permanentes e especiais, e também relatoria das proposições. Juntando tudo isso, todos esses cargos, dá para ver que teve um aumento no total de espaços ocupados por mulheres, que eram 26 em 2011, e subiu para 45 em 2015 e chegou a 66 em 2019. Mas esse crescimento não foi igual em todos os lugares, em todos os aspectos, em todos os espaços de poder. Se a gente olhar só para a mesa diretora, ficou meio que estagnado, uma parlamentar por legislatura. Nas lideranças dos partidos, quase não mudou, a gente saiu de 2 para 3. Mas nas vice-lideranças aumentou bastante, Você saiu de 16 para 50 mulheres ocupando esses cargos. Nas comissões permanentes, o número de presidentes mulheres dobrou de 2 para 4 entre 2011 e 2015 e ficou assim em 2019. Nas comissões especiais, as presidências subiram de 2 para 6, mas as relatorias caíram de 3 para 2. Os autores notam que para ocupar esses espaços, geralmente a deputada já precisava ter experiência política. A maioria das que chegaram nessas posições ou já tinha sido deputada antes ou tinha trabalhado em outros cargos políticos. Isso, na verdade, é bem parecido com o que acontece ali com os deputados homens também. Então, o que a gente aprende olhando para tudo isso? Em primeiro lugar, a gente vê que teve um aumento da produção legislativa feminina em proporção maior do que o número de cadeiras ocupadas por mulheres, o que sugere ali um ativismo feminino na elaboração de leis. Só que o aumento no número de deputadas e senadoras não resultou em maior aprovação de normas relevantes de autoria feminina ou relacionadas à pauta das mulheres, nem em ocupação significativa dos principais espaços de poder nas casas legislativas, como as presidências e as lideranças partidárias. A gente tem que dar destaque para o crescimento bastante significativo na ocupação de vice-lideranças de partidos ou blocos por parte das mulheres, mesmo que seja uma posição de menor poder que a mesa diretora ou a liderança partidária, isso ainda representa um avanço que pode incentivar uma participação maior das mulheres em posições de poder nas próximas legislaturas. E principalmente, o que fica aqui desse trabalho da Ana Regina Villar, do Marcos Vinícius Kevtaresi Alves e da Simone Maria Machado Bonfim, é que, para além do número de mulheres eleitas, nós, os eleitores e eleitoras interessados em um aumento da participação feminina nos espaços de poder, a gente precisa observar outros aspectos, como esses descritos aqui nesse artigo, para poder entender o tamanho do problema que a gente tem e para conseguir valorizar também as conquistas das mulheres que a gente põe no parlamento. Mais uma vez, lembrando, o link para o artigo você pode encontrar na descrição desse episódio. Eu fico por aqui mesmo. Um beijo.